ver aqui qual é a pergunta de hoje. Qual é a pergunta de hoje? A pergunta é: quais outras principais diferenças entre o cristianismo joio e trigo? Isso porque já tivemos uma primeira lista dessas diferenças. E hoje temos uma segunda lista de diferenças, não é, entre o cristianismo joio e o cristianismo trigo. Vamos ver aqui então o que é que nos lembra, né, nessa resposta. Primeiro, trigo e joio. Na primeira resposta desta pergunta, mencionamos o grande e profundo significado e ensino desta parábola de Jesus, o quanto ela é eficaz para formalizar as duas bandas que compõem as igrejas, o próprio cristianismo e qualquer outra religião no mundo. Sempre assim. O trigo vive a religião que é neutra, nem boa ou ruim, e beneficia a si e aos outros. Enquanto o joio usa a mesma religião contra si de muitas formas e contra os outros também. Entendeu? Então, sempre vai ser isso, não tem como fugir disso. Né? O joio está dentro da igreja, e dentro do cristianismo, ou dentro de qualquer religião, e ele vai usar essa mesma religião que o trigo usou para o bem, ele vai usar essa mesma religião para o mal em relação a ele e em relação a outras pessoas. Porque veja só, se ele usasse essa religião para o bem dele, ele não conseguiria ser ruim com os outros. Entendeu? Porque isso é do ser humano. Quando a gente está bem, a gente não consegue ser ruim com os outros. Então, se ele usasse a religião para o bem dele, ele não conseguiria usar a mesma religião para o mal das pessoas. Mas não. Se ele usa a religião para perseguir, para matar, para prejudicar, para julgar, para condenar, para ser contra as pessoas, é porque ele já faz isso instantaneamente, ou seja, inconscientemente, ele já faz isso contra ele mesmo. Quem sofre mais, o outro ou ele? Ele. Ele sofre mais. Tá bom? Então é assim. Se ele sofre esse tanto, ele vai fazer os outros sofrerem nesse. Se ele sofre nesse tanto, ele faz os outros sofrerem nesse tanto. Então, é proporcional ao muito que ele sofre, não é, com aquilo que ele crê, que ele pratica, e ele termina fazendo isso em relação a outras pessoas. Então vamos ver, já vimos aqui o ponto 1. Ponto 2. Preconceitos. Lembramos aqui, nesta segunda resposta a esta pergunta, o muito que o preconceito determina a diferença entre o cristianismo joio e o trigo. Os dois lados são preconceituosos por vários fatores, mas enquanto o trigo é lamentoso com isto, e por isto é menos prejudicial e perigoso, o trigo tem muito orgulho de ser preconceituoso. E até entende que ser cristão ou ser religioso é evidenciar no máximo possível esta atitude sempre doentia a ele mesmo e aos outros. Um bom exemplo disto é Jesus sendo chamado pelos religiosos de beberrão, amigo de pecadores. Tá bom? Então, esse preconceito, né, tem no trigo, mas tem de uma maneira tímida. Mas no joio não, é uma coisa evidente, é muito fácil de perceber, porque ele até compreende que quanto mais preconceituoso ele for, mais ele demonstra ser religioso. Entendeu? Terceiro, intolerâncias. A partir do preconceito,
surgem as intolerâncias macabras, que está presente em toda religião e mais ainda no cristianismo. O trigo e o joio são intolerantes. O joio tem prazer nisto. Vive em função disto. Age violento por causa disto e em favor disto. O trigo é por causa de fatores culturais. Aprendeu, é influenciado e com receio do joio vive isto, porém não consegue ser violento, agressivo, é menos diabólico na vivência dessa intolerância. Um exemplo contra isto é Jesus, que discordou do judaísmo, afirmando que o joio dominante era filho do diabo. Jesus falou diretamente para eles: filhos do diabo vocês são. Mas ainda assim, cultuou e atendeu seus rituais. Olha que lindo. Não concordava com o judaísmo, mas cultuou a Deus com eles. Até praticou os rituais deles. Deixou de ser Jesus? Prepotência. Um outro filho do preconceito e que serve para justificar a intolerância é a prepotência. A necessidade patológica de acreditar que tudo seu é melhor do que o do outro, que sua religião e o seu Deus são muito melhores que o outro. Isso é inerente aos limites do ser humano, mas no cristianismo isso é muito pior. O trigo é prepotente, até aprendeu que isso é uma das marcas essenciais para demonstrar fé e reverência a Deus. Mas esta malignidade é muito pior no joio, que faz disso o seu interesse maior, até mesmo para achar que tem autoridade para julgar e condenar os outros. Um grande exemplo disso é Jonas, que ilustrou muito bem a prepotência hebraica, chegando a lutar contra o amor de Deus para com as pessoas de outras nações e outras religiões, doença que o cristianismo herdou e aperfeiçoou, ficando pior do que os judeus. Olha só, pior do que os judeus. Olha que judeu não é fácil, até hoje. Mas o cristianismo é pior do que os judeus. Interessante, né? O judeu já matou muita gente por causa dessa prepotência, mas ninguém matou mais do que o cristianismo, não. Nós somos piores. 5. Diversidade. Tanto o trigo quanto o joio são altamente preconceituosos. Tanto o trigo, não é, quanto o joio são altamente preconceituosos em relação ao diferente, entendendo que agradar a Deus é estar longe dos pecadores que pensam e agem fora do que está determinado como agradável ao Senhor. É claro que o trigo faz faz um meio termo entre esta atitude maldosa e o espírito pacífico da ovelha, enquanto o joio se apresenta radical, intransigente, chegando a extremos para manter o que acredita, passando por cima de tudo e todos e usando o nome de Jesus para isto. Um exemplo é quando somos apresentados na Bíblia como embaixadores do reino de Deus no mundo, o que equivale a respeito que devemos ter com toda a diversidade, mesmo aquela que, por algum motivo positivo ou não, discordamos. E com a defesa do direito
que todos têm diante do Senhor de serem diferentes, mesmo naquilo que for contrário à vontade do Senhor. Deus respeita a diversidade, nós não. O joio, pior ainda, não respeita. 6. Homofobia. Incluindo na diversidade, este é um dos temas mais agradáveis para as lutas do joio. Usando textos bíblicos fora do contexto, fazem questão de colocar toda a ira de Deus sobre esta questão. O joio claramente usa Deus nessa intolerância, a ponto de agirem totalmente contrários ao amor de Deus com o próprio joio e com as pessoas envolvidas no tema. O trigo é menos arrogante nisto, mas influenciado pelo joio, também alimenta preconceitos em nome da fé. Um bom exemplo nisto é Jesus, em seu tempo, que conviveu com muita homossexualidade entre os gregos, os romanos e até entre os hebreus, mas nunca falou nada sobre o assunto, demonstrando que não é uma questão para se preocupar, para criar intrigas e arrogâncias, mas para amar todos os envolvidos. O que tiver de ser mudado, o Espírito sabe fazer e encaminhar, como tem feito com todas as demais pessoas no mundo e sempre. Interessante isso, né? Muito bem. 7. Liberdade. Este é outro fator que determina a diferença entre o cristianismo trigo e o cristianismo joio. O trigo defende a liberdade para si. O trigo defende a liberdade para si e para os outros. Busca para os outros o que gostaria para si, mesmo discordando e alimentando intolerância em relação aos outros e ao que são ou fazem. O joio é terrível. O joio é terrível também nisto. Um bom exemplo disto são os evangélicos americanos, em sua maioria, que se esforçam para obterem liberdade e poder político junto ao Partido Republicano, o mais capitalista entre os dois principais, para cada vez mais diminuir a liberdade dos outros serem, crerem e agirem diferente do que entendem ser correto às suas religiosidades dentro e fora do país deles, onde a influência de sua ajuda econômica, chegarem. Entende? Então, o joio, o trigo, ele luta por liberdade para ele, mas ele quer liberdade para os outros também. O joio não. O joio quer liberdade para ele tirar a liberdade dos outros. Entendeu? Em nome de Jesus. Então, essa é uma tremenda diferença entre o cristianismo trigo e o cristianismo joio. 8. Política. Política é a arte de governar ou de ser governado. O joio ou vê a política como algo a ficar totalmente longe, maligno, corruptor, como algo próprio ao diabo, ou vai para o outro extremo de forma negativa, anseia a política para tirar proveitos particulares. O joio não vê a política como instrumento para abençoar o coletivo, mesmo em situações que ele e seus interesses sejam prejudicados, mas como um meio de se dar bem. Nisto, usa a religião para se alimentar com esta ideia, ou para enganar e manter enganada as outras pessoas. Então veja, o joio, ele vê a política ou como
um amigo íntimo para ele se beneficiar, ou como um grande inimigo. Sempre extremos. Entendeu? Ou ele se afasta totalmente, ou ele se agarra totalmente para se beneficiar, tá? E buscar atender aos seus interesses. E o que mais? Ele usa até a religião nesse sentido. O trigo difere disto. Para esta banda sadia do cristianismo, a política é um instrumento divino para abençoar o coletivo. Para abençoar o coletivo, mesmo em situações que lhes sejam desagradáveis, mas que o coletivo saia ganhando. O trigo é assim, entendeu? Eu às vezes até posso perder ao me envolver com a política, mas se eu ver que outros estão ganhando, que o coletivo está ganhando, isso me satisfaz. Entendeu? O trigo tem essa característica. O que mais? Um bom exemplo disto é quando a Bíblia diz que se deve honrar o rei como autoridade. E se deve pagar impostos, pois é de César. E é através de imposto que César vai servir ao coletivo. Mesmo quando se discorda ou se queira mudança que sejam melhores para o bem-estar de todos. 9. Esquerda. Este é outro fator que determina muito a diferença entre o cristianismo joio e o cristianismo trigo. Inclusive, o cristianismo joio tem produzido muita confusão sobre este assunto, justamente para engano proposital. Os conceitos de direita e esquerda sempre estiveram presentes no entendimento da sociedade. Nos tempos de Jesus, sob a influência grega e romana, direita era o lado favorável ao sistema. Direita, favorável ao sistema. Cadê? Ao sistema, aos governos, aos dominadores, tá? A direita. Era muito direito fazer favorável a quem está no poder, né? A esquerda eram os contrários ao sistema, aos poderosos. Jesus esteve à direita do Pai justamente neste conceito, favorável ao sistema divino. Ficaram do lado esquerdo, contrário, os que eram desobedientes a Deus, os contrários ao seu poder. Na Revolução Francesa, basicamente a mesma coisa. Na direita ficaram os favoráveis aos dominadores no sistema vigente, que eram os ricos, os nobres, os governantes, e à esquerda ficaram contrários, os opositores. Claramente, o cristianismo joio sempre se posiciona à direita do sistema mundial, o sistema capitalista, ficando, portanto, à esquerda dos propósitos de Deus, que são contrários aos ideais da ganância, do lucro, da exploração. Tá bom? Então, fica-se à direita do sistema, mas fica-se à esquerda de Deus. Olha o que aqui diz lá o grande julgamento, né? No capítulo 25. Quem é a direita? Né? Quem é a direita ali de Deus? Eram aqueles que tiravam a fome da pobreza, aqueles que vestiam, né, quem estava nu, os que visitavam os presos, os que cuidavam dos estrangeiros. O sistema que nós temos aí é contrário a isso. Entendeu? Então, quem fica a favor do sistema fica contra
aqueles ou aquilo que Deus coloca como sendo o ideal para aqueles que são salvos. No capítulo, não, aqui no ponto 10 diz assim: algumas diferenças. Estas são mais algumas diferenças sérias e grandes entre o cristianismo joio e o cristianismo trigo. Ainda há outras diferenças e a gente volta a conversar sobre elas numa próxima oportunidade. Tá bom? Então, esses são itens, né, da pergunta que nós respondemos hoje. Quais outras principais diferenças entre o cristianismo joio e o cristianismo trigo, né, que a gente conhece? Tá bom?